A paz de Cristo, amém, irmãos? Que bom estarmos aqui, mais uma vez, para podermos compartilhar da palavra de Deus. Deixa eu me organizar aqui. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui, nessa que é a minha casa espiritual, juntamente com os meus pastores, nosso pastor Silas Malafaia, nossa pastora Elisete Malafaia, que tem cuidado de nós, tem sido bênção, não somente para a nação, mas tem sido bênção para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. E nós só temos que agradecer ao Senhor. Nosso pastor falou assim: eu vou ali, que eu vou na classe, mas eu volto para te ouvir. Eu falei: não, se quiser, aleluia. Demorar um pouquinho, não tem problema nenhum. Mas estou brincando aqui, nosso pastor, ele é uma pessoa muito especial para nós e nós temos muita alegria de fazer parte deste rebanho. Amém? Irmãos, antes de propriamente dito nós falarmos aqui da lição de número 8, eu quero aqui trazer um livro que o Senhor tem me dado a graça de poder compartilhar com o povo de Deus. Esse livro ele tem como tema Conquistador, que são princípios espirituais para conquistas de vitória, baseado na história de Josué, filho de Num, um grande conquistador da Bíblia Sagrada. E uma das coisas que eu acho interessante, que eu falo aqui neste livro, é como Deus trata da mentalidade de Josué. Antes de Josué ir para as batalhas, para as guerras, para os desafios, Deus ele trata na mentalidade de Josué. Josué, meu servo Moisés é morto. Josué, esforça-te, passa esse Jordão, tem de bom ânimo, E Deus ele implanta em Josué uma mentalidade de conquista. Antes dele ir para a batalha, antes dele vencer, ele adquire uma mentalidade de conquista. E muitos perdem, muitos não conquistam, porque não tem uma mentalidade vencedora. E nesse livro aqui você vai ver, como você pode adquirir, por intermédio dos princípios espirituais que Deus concede a Josué, uma mentalidade de conquista. Eu sou criado aqui no Complexo da Penha. Até os 17 anos eu morei aqui no Morro do Sereno, E minha mãe sempre me trazendo para a casa do Senhor. E logo na minha adolescência, uma pessoa chegou para ela e falou assim: não adianta levar ele para a igreja, não. O final dele vai ser como de qualquer jovem aqui da comunidade. Ele vai terminar com um fuzil na mão e com a boca cheia de formiga. Minha mãe repreendeu aquela palavra e continuou me trazendo para a casa do Senhor. Continuei aprendendo os princípios da palavra. E sabe o que Deus fez na minha vida? Hoje eu sou um pastor do Evangelho, casado, pai de 2 filhos, e eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. Sabe por quê? Aonde você está não determina aonde você vai terminar. Então vira para essa pessoa e diga para ele: você vai terminar melhor do que você começou. Você vai terminar bem, aleluia. Irmãos, porque são princípios espirituais que você adquire, que você é capaz de romper com os fatores que te limitam. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Eu estaria ali, com a permissão dos nossos pastores ali fora, Um é R$30, 2, 50, aleluia. 4, 100, aleluia. Eu tive numa igreja, o irmão comprou 50. Irmão, quase que eu marchei na hora, aleluia. Eu quero 50. Eu falei: amém, aleluia. Conta aí, obreiro, aleluia. O obreiro contou lá: 1, 2, 3. Eu contei direitinho, aleluia. Aí contou 50. Eu falei: mas para que 50? Não, eu vou fazer um devocional lá na empresa, com os meus funcionários. Então, você pode abençoar, dar para pessoas. Minha filha leu, 12 anos,
ela é fera em matemática, está passando aí todas as etapas da Olimpíada de Matemática, está disputando aí nos colégios no Rio de Janeiro, particulares e públicos da Olimpíada de Matemática. Sabe por quê? São princípios espirituais para a conquista de vitória. Eu tenho certeza que na tua casa, na tua vida, você também vai adquirir e ser abençoado ainda mais do que você já é. Amém? Irmãos, vamos lá? Deixa eu ver aqui como é que funciona. E volta um. E volta aí, mídia. Voltou. A lição é de número 8. Você está aí com a sua revista? Diga amém. A lição é de número 8, uma lição poderosa. Deixa eu abrir aqui. Que fala em defesa da promessa. O texto bíblico básico já foi lido, né? 2 Pedro 3, 2 a 4, versículo 7, versículo 14 a 18. O texto áureo eu vou repetir. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 de Pedro 3, 9. Irmãos, a efeito de introdução, né, a epístola, tanto de 1 quanto de 2 Pedro, ela é destinada aos cristãos que estavam na região da Ásia Menor, a atual Turquia. 1 de Pedro 1, Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. 2 Pedro 3, 1, nos mostra que Pedro destina também a segunda epístola ao mesmo grupo de pessoas. A segunda epístola de Pedro, ela é destinada também às comunidades cristãs espalhadas por essa região, a região da Ásia Menor. Essa epístola ela foi escrita com o objetivo de alertar os cristãos desta região contra os falsos mestres e contra doutrinas enganosas. O objetivo da carta era buscar fortalecer a fé dos destinatários e incentivá-los a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme está em 2 de Pedro 3, 18. O autor ele é identificado como Simão Pedro, o apóstolo, que escreve esta carta um pouco antes da sua morte em Roma. Esse Pedro não é o Pedro iniciante, é importante você saber isso. Esse Pedro não é o Pedro imaturo, capaz de negar a Jesus, capaz de dar maus conselhos. Esse Pedro aqui é o Pedro que está vivendo as palavras de Jesus, quando Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Esse Pedro aqui é um Pedro maduro, é um Pedro consciente, é um Pedro sóbrio, é um Pedro que está alertando a igreja, pastoreando contra os falsos mestres. E eu quero iniciar aqui essa explanação, fazendo aqui uma comparação entre dois capítulos de 2 Pedro. Se vocês perceberam, no capítulo 3, que é o capítulo que nós vamos abordar, o apóstolo Pedro ele vai retornar aquilo que ele fala no capítulo 2. E o que Pedro fala no capítulo 2? Ele fala acerca dos falsos mestres. No capítulo 2, ele está sendo geral, amplo. No capítulo 3, ele está tratando exatamente sobre o que estava vendo entre os irmãos daquela região. De tal forma que ele vai expor qual era a doutrina que estava sendo atacada, que era a doutrina da segunda vinda de Cristo, do retorno de Cristo, da volta de Cristo. Então, no segundo capítulo, ele está sendo mais geral. No terceiro capítulo, ele vai fazer uma aplicação pontual sobre o que estava havendo. E olha só que interessante, né? Um dos primeiros ensinamentos, aplicações que eu quero expor à igreja é que a questão do falso ensino não apresenta apenas um perigo por aquilo que ele afirma, mas apresenta também um perigo por aquilo que ele nega. Então, nós vamos ver que os falsos mestres, eles não apenas apresentavam doutrinas erradas, eles também negavam a verdade sobre a segunda vinda de Cristo. Então, eu volto a dizer, o falso ensino, ele não apenas apresenta um perigo por aquilo que ele afirma, mas ele também apresenta um perigo por aquilo que ele nega. Por exemplo, na Casa da Moeda norte-americana, existem vários funcionários que são treinados para identificar notas falsas. E como é que eles são treinados para identificar notas falsas? Estudando as notas verdadeiras.
Eles não focam nas notas falsas. O foco deles é na nota verdadeira. Então, eles vão olhar os sinais verdadeiros, os símbolos da nota verdadeira, o jeito da nota verdadeira, a tonalidade da cor da nota verdadeira. Por quê? Nós aprendemos que para identificar, na verdade, para identificar a mentira e desfazer a mentira, nós devemos focar na verdade. Para você identificar a verdade, você não foca na mentira. Muito pelo contrário, para você identificar a mentira e desfazer a mentira, você tem que focar na verdade. E é isso que Pedro vai fazer. Pedro ele vai focar na verdade para desfazer a mentira. Quando a gente fala a questão sobre os falsos mestres, nós devemos compreender que desde que o mundo é mundo, sempre houve os falsos, mas também nunca deixou de existir os verdadeiros. E eu aprendo uma coisa: nunca despreze os verdadeiros por causa dos falsos. Eu repito, nunca despreze os verdadeiros por causa dos falsos. Foque nos verdadeiros, né? Tenha essa visão acerca dos verdadeiros. A expressão que Pedro utiliza, em 2 de Pedro 3:2, ele fala assim, para que vos lembreis das palavras. Olha que interessante, a proposta de Pedro é fazer um retorno à verdade da Escritura. E esse é um exercício que nós precisamos fazer quando nós estamos sendo contestados por circunstâncias, situações ou pessoas. Nós devemos fazer um retorno à verdade da Escritura. E olha o que Pedro fala. Pedro diz assim, para que vos lembreis das palavras. Que palavra? Palavra de Deus. Lamentações, Jeremias 3:21. O texto é bem claro sobre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O apóstolo Paulo diz que também que devemos pensar nas coisas que são de cima e não naquelas que são da terra. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, se algum louvor, se alguma virtude, nisto pensai. Então, se a esperança está sendo contestada, você precisa reafirmar a esperança. E como reafirmar a esperança? Fazendo um retorno à verdade da Escritura, daquilo que você já aprendeu, daquilo que você já foi ensinado, daquilo que Deus já lhe falou, daquilo que Deus já fez na tua vida. Por exemplo, o Salmo 42, no verso 5, o salmista diz para ele mesmo, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha o que o salmista diz para ele, alma, espera em Deus, porque se a esperança está sendo contestada, você precisa reafirmar a esperança. E como reafirmar a esperança? Fazendo um retorno à verdade da Escritura, aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já foi ministrado, aquilo que você já foi ensinado, aquilo que Deus já falou ao seu coração. Aí, 2 de Pedro 3:1, o texto diz, procura despertar com lembrança na vossa mente esclarecida. Pedro aqui ele vai elaborar uma argumentação a partir de uma recordação, a partir de uma lembrança, a partir do que foi ensinado no passado, a partir do que foi orientado no passado, a partir da palavra de Deus que já esclareceu a mente. A ideia de Pedro é simples. O que Deus fez no passado, o que foi ensinado no passado, será padrão e modelo para uma esperança futura. Repito, o que foi ensinado no passado, o que Deus fez no passado, será padrão e modelo para uma esperança futura. Por exemplo, salvação de Noé por meio da arca do dilúvio. Pedro está dizendo, houve juízo, mas houve salvação. Salvação de Ló em Sodoma e Gomorra. Pedro está dizendo, houve juízo, mas houve salvação. Então a ideia é muito simples. A ideia é, Deus fez, Deus faz, Deus fará. Eu vou repetir para você pegar. A ideia é, Deus fez, Deus faz, Deus fará. Então deixa eu falar algo para você. Eu não sei como você está aqui hoje. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como estão as circunstâncias que te cercam. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a igreja. Deus fez, Deus faz e Deus fará. Pastor, eu estou enfrentando um tempo difícil, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus fez, Deus faz, Deus fará. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será
eternamente. Sabe o que a Bíblia diz? Que Ele não muda. E o Salmo 90 diz que Ele é de eternidade em eternidade. Tiago capítulo 1:17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pelo amor de Deus, levante a tua mão que eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Embora as circunstâncias possam mudar, embora você possa mudar, eu quero liberar que as promessas de Deus e a fidelidade de Deus para a tua vida, elas não mudam jamais. Quem recebe, levanta a mão e dá um glória. Escute. 2 Pedro 3:2, Pedro diz: para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. A gente vê que a argumentação de Pedro é que existe plena harmonia entre o que os profetas anunciavam, entre o que Jesus disse, entre o que os apóstolos estão ensinando. O que Pedro está dizendo é o seguinte: não há contradição nas escrituras sagradas. Quando os escarnecedores questionavam a promessa da vinda de Cristo, na verdade eles estavam duvidando da veracidade das escrituras. Então aprenda isso: não há contradição nas escrituras sagradas. Te provo. 2 Timóteo 3,16, toda escritura é divinamente inspirada, útil para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. 1 de Pedro 1:25, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Fique na palavra, fortaleça-se na palavra, persevere na palavra, porque na palavra de Deus não há contradição. Olha só que interessante. 2 de Pedro 3:3, sabendo isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O apóstolo Pedro, ele está entrando aqui, e ele está falando de um assunto que Jesus falou, que Paulo falou, que Judas falou, e que ele também fala, o assunto dos últimos dias. E a própria palavra de Deus vai definir quais são os últimos dias. Hebreus 1:1, e havendo Deus antigamente falado muitas das vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Então, para Deus, os últimos dias começam com o aparecimento de Jesus Cristo aqui na face da terra. E o que Pedro vai dizer sobre os últimos dias é que vai surgir um grupo. E que grupo é esse? É um grupo conhecido como grupo dos escarnecedores, grupo dos zombadores. E no versículo 4, Pedro diz que o discurso dos escarnecedores é esse: aonde está a promessa da sua vinda? Então escute, Pedro está dizendo aqui que esses escarnecedores, eles andam segundo as suas próprias concupiscências. Esses escarnecedores são pessoas que andam na carne, vivem na carne, pessoas que não seguem a Cristo, pessoas que não andam segundo a palavra de Deus, pessoas que não temem a Deus, que vivem para zombar e criticar da fé das pessoas. Mas você é diferente, porque se eles não seguem, você segue. Se eles não andam segundo a palavra de Cristo, você anda. Se eles não temem a Deus, você teme a Deus. Se eles zombam, você adora. Se eles questionam, você está aqui para adorar e bendizer aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Por quê? Porque o Salmo 1 diz que bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então você aprenda isso. Você vai ver que os escarnecedores, eles são heréticos quanto à sua doutrina, e são devassos quanto à sua conduta. E o que são esses escarnecedores? O verbo escarnecer vem da palavra escárnio, que significa zombar. O escarnecedor que Pedro está falando aqui é um zombador. É uma pessoa que não tem respeito às coisas de Deus.
Você lembra de Sambalate, que escarnece de Neemias, enquanto ele e seus companheiros estavam edificando os muros de Jerusalém? Você lembra de Golias, que escarneceu de Davi, quando o jovem pastor se aproximou para lutar contra ele? Você lembra de Jeremias, que foi ridicularizado por aqueles que não queriam ouvir, nem aceitar a mensagem de Deus, e chegou ao ponto de ser lançado numa cisterna, porque não gostaram da mensagem dele? Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. O escarnecedor não vai prevalecer. Não, pelo amor de Deus, eu repito isso aqui. O escarnecedor não vai prevalecer. Por quê, pastor Alessandro? Não prevaleceu contra Neemias. Ele edificou os muros de Jerusalém. Não prevaleceu contra Davi. Davi não apenas vence Golias, como Davi também se torna rei em Israel. Não prevaleceu contra Jeremias. Jeremias, ele foi, as palavras através dele se cumpriram. Então deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Apesar do escárnio, apesar da oposição daqueles que não creem, apesar da zombaria, a vitória é do povo de Deus. Pastor, mas os escarnecedores estão se levantando. Isaías 54 diz algo: poderão vir se levantar contra ti, mas não será por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Quem se levantar contra ti, cairá por amor de ti. O livro que mais fala sobre escarnecedores na Bíblia é Provérbios. Provérbios 1, 22, até quando vós escarnecereis e desejareis o escárnio? Provérbios 3,34, certamente Deus escarnecerá dos escarnecedores. Provérbios 9, 12, se fores sábio, para ti serás sábio. Se fores escarnecedor, só tu suportarás. Como é que o homem tende a escarnecer de Deus, pastor? De 4 maneiras: escarnecendo do próprio Deus, escarnecendo do homem de Deus, escarnecendo da palavra de Deus, escarnecendo da igreja de Deus. Tudo que você escarnece de Deus, você está escarnecendo do próprio Deus. Você lembra de Sofonias 2,8? Deus ouviu o escárnio de Moabe. Deus ouve a todos, conhece a todos, retribui a cada um mediante os seus feitos. Quando Jesus esteve na terra, ele foi vítima do escárnio dos homens. Mateus 27, 29 diz: e tecendo uma coroa de espinho, o escarneciam dizendo: salve o rei dos judeus. Lucas 23, 36 diz: e também os soldados escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre. O apóstolo Paulo também foi vítima de escarnecedores, quando ele estava pregando no Areópago em Atenas. Atos 17, 32, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e assim Paulo saiu do meio deles. Saia do meio dos escarnecedores. Você é um escolhido de Deus. Deus te separou para uma grande obra. Não ande com eles. Saia do meio dos escarnecedores. Por quê, pastor? Porque tem um texto na Bíblia para escarnecedor. Qual? Gálatas 6, 7. Olha só, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente ele colher. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não se deixe levar pelo barulho dos escarnecedores. Oh, aleluia. Deixa eu falar. A única vez que eu vou fazer isso aqui, com a permissão do nosso pastor, vira para o teu irmão e diga para ele: sua fé não é baseada na opinião dos homens. Diga: sua fé é baseada na palavra de Deus. As vozes contrárias não podem ditar a tua fé. Por quê, pastor Alessandro? Sabe o que eu creio e o que eu vou liberar aqui nesse altar, debaixo da autoridade dos nossos pastores? Deus está colocando um freio na boca dos escarnecedores. Ei, meu irmão, não se espante com o barulho que eles fazem. Deus está colocando um freio na boca dos escarnecedores. Olha só que interessante. Aí o texto vai dizer que os escarnecedores, eles são refutados. Pedro refutou e defendeu a promessa
e refutou os escarnecedores. E quem eram os escarnecedores? Aqueles que diziam e questionavam duramente, incisivamente, onde está a promessa da sua vinda. Diante desse pensamento diabólico dos escarnecedores, dos zombadores, Pedro disse o seguinte: eles deliberadamente ignoram isso. Eles propositadamente ignoram isso. Eles voluntariamente ignoram isso. Eles ignoram o quê? Que um dia houve juízo, mas houve também salvação no dia de Noé. Eles ignoram o quê? Os feitos do passado. Eles ignoram o quê? Que o dilúvio não foi apenas uma promessa, mas foi uma promessa que se cumpriu. Pedro, então, divide a resposta em duas partes, para eu ir terminando. Primeiro, os escarnecedores diziam que o mundo era uma espécie de planeta imutável, que não houve nenhuma mudança desde que o planeta foi criado. E Pedro argumenta, sim, houve sim uma forte mudança, que foi o momento do dilúvio, que inclusive houve um recomeço. Pedro diz que o dilúvio provoca uma drástica e forte mudança no planeta. Então, a primeira coisa que ele faz, olha só que interessante, Pedro, ele utiliza a palavra de Deus para refutar o argumento dos escarnecedores. Pedro não usa argumentos humanos. Pedro não usa inteligência humana, eloquência. Não, ele refuta com a palavra de Deus. Você lembra de Jesus no deserto? Satanás se apresenta para ele para tentar, e como é que Jesus enfrenta o diabo? Com a palavra de Deus. Ele diz, está escrito, está escrito, está escrito. Ele não enfrenta o diabo com lógica humana, ele não enfrentou com pensamento positivo, mas ele enfrenta com a palavra de Deus. Posso liberar uma palavra sobre a tua vida? Nos tempos de deserto, use a palavra de Deus. Em meio ao ataque do diabo, use a palavra de Deus. Contra os zombadores da fé, use a palavra de Deus, mas não te desvie da palavra nem para a direita, nem para a esquerda. A segunda parte da resposta de Pedro, que Pedro está dizendo, é que a maneira que Deus encara o tempo é diferente da nossa. E para Deus, Pedro ele diz assim, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está citando o Salmo 90, verso 4, que diz, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como uma vigília da noite. O que Pedro está dizendo é que a maneira que Deus encara o tempo é diferente da nossa. Olha que interessante. O que Pedro está dizendo é o seguinte: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está dizendo que não dá para compreender com a lógica humana o tempo de Deus. Então, preste atenção. Se não dá para o homem entender o tempo de Deus usando a lógica humana, então o homem tem que parar de falar em atraso de Deus. Por quê, pastor Alessandro? Pastor, já se passaram 2000 anos da promessa. Para Deus é insignificante. Pedro está dizendo, são 2 dias. Então aprenda, Deus nunca está atrasado. Pode parecer demorado, mas parece demorado porque nós que somos apressados. Então é a nossa ansiedade que faz Deus parecer demorado. Então, eu estava pensando nisso. A demora de Deus é uma sensação humana, por causa de lutas, adversidades, problemas, angústias. Demora de Deus é uma sensação humana. Atraso de Deus é equívoco. Por quê, pastor? Porque Deus é pontual sempre. E a sua pontualidade trata as nossas ansiedades. Deus não chega atrasado. Deus não chega adiantado. Deus sempre chega na hora certa. Nós aprendemos nesse altar com o nosso pastor que o relógio da providência divina não se atrasa nem se adianta. O relógio da providência divina, ele sempre, tempo certo. Porque o compromisso de Deus não é satisfazer as nossas ansiedades, mas sim nos tratar em nossas ansiedades. Há um famoso ditado popular que diz, Deus tarda, mas não falha. Mas quando a gente pensa em atraso, a gente pensa em falta de pontualidade. E o Deus da Bíblia, o Senhor do tempo, ele não se atrasa, ele não tarda e ele não falha. Aí a Bíblia fala sobre os escarnecedores que criticavam os cristãos que estavam aguardando o retorno de Jesus.
E alguns afirmavam e zombavam que ele estava atrasado. Aí Pedro, em defesa da promessa, ele envia uma resposta contundente. E a resposta de Pedro é: o Senhor não retarda a sua promessa. Aí Pedro vai falar sobre a sensação, ainda que alguns a julguem por tardia, ou seja, por demorada. O texto é claro, e Pedro é claro a afirmar que Deus não vai atrasar nenhum segundo da data programada para o evento. Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, e isso está agendado no calendário divino. Por quê, pastor? Porque Deus não trabalha no Cronos. Deus vive no tempo da eternidade. Então não me pergunte nem dia, nem hora, porque a declaração de Jesus, daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor, a qualquer hora, a qualquer momento, a trombeta vai tocar e a igreja será arrebatada. Mas o texto também menciona a paciência de Deus. Ao mesmo tempo que ele vai voltar para raptar a sua igreja e para dar um fim à história de pecado. Irmãos, eu aprendo uma coisa. Ele também espera que alguns se arrependam. E essas duas verdades não são antagônicas, nem contraditórias. Deus tem uma data certa, sim, para buscar os seus filhos, porém essa data ela é escolhida baseada no amor, na paciência divina, que deseja ter o máximo de pecadores resgatados para o seu reino. Mas a paciência de Deus tem um limite. Embora Ele deseje que todos se salvem, nem todos vão aproveitar as oportunidades que são oferecidas. Aí o verso 10 chega e diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Ah, Deus é paciente, Deus é amoroso, Ele dá oportunidades ao homem, mas um dia a conta chega, e as portas das oportunidades divinas se fecham. Por isso que a volta de Jesus virá como um ladrão, ou seja, vai pegar muitos de surpresa, não porque não foram avisados, porque a palavra não está sendo pregada, mas porque não estão preparados. Ah, pastor, mas ele só vai voltar daqui a 1000 anos. Cuidado, porque o que tu pensa ser 1000 anos pode ser um dia. E eu volto a dizer, não é atraso, é longanimidade. E a resposta de Pedro é: ele é longânimo, porque ele não quer te perder. E quanto mais você acha que ele demora, mais pessoas estão se arrependendo. Ah, pastor, enquanto eles estão escarnecendo, a igreja está orando. Enquanto eles estão escarnecendo, a igreja está evangelizando. Enquanto eles estão escarnecendo, a igreja está aumentando. Enquanto eles estão escarnecendo, o evangelho está entrando em cidades, ruas, nações. Enquanto eles estão escarnecendo, a igreja do Senhor Jesus Cristo está triunfando na face da terra. Pedro está dizendo, ele não veio porque ele é longânimo. Aí Pedro vai colocar no verso 10 o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão. Deixa eu falar uma coisa aqui, abrir um parênteses. A verdade é que a igreja aguarda o dia de Cristo, o arrebatamento da igreja. Filipenses 1:6, você vai ver lá: aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então a expressão dia de Cristo aparece 7 vezes no Novo Testamento. Agora a expressão dia do Senhor, somente no Antigo Testamento, 75 vezes. Vamos ver o que os profetas falam. Obadias, o dia do Senhor para Obadias, ou para os profetas, vamos ler. Um tempo de julgamento e retaliação. Joel, dia de destruição vinda do Senhor. Amós, dia de grande escuridão para o mundo, mas também para Israel.
Isaías, dia de ajuste de contas para os soberbos e um dia de destruição cruel vinda do Altíssimo. Sofonias, dia de grande ira da parte do Senhor, a qual se aproxima muito rapidamente. Ezequiel, dia em que as nações se lamentaram, quando Nabucodonosor empunhou a espada do Senhor para conquistar o ocidente. Zacarias, dia da ardente defesa de Jerusalém pelo Senhor, quando todas as nações estarão reunidas contra ela. Malaquias, o dia que o Senhor esmagará os perversos e destruirá como refúgio precedido pelo ministério de restauração de Elias. Então, o dia do Senhor se refere a juízo. Então, escute. Aí, Apocalipse 16:15, Jesus diz algo interessante: eis que venho como um ladrão. Olha, deixa eu explicar aqui. O contexto do texto de Apocalipse 16 fala sobre as 7 taças da ira de Deus. Aí parece que há uma interrupção, uma pausa no relato das taças, e no versículo 15, Jesus diz: eis que venho como ladrão. Deixa eu falar, ele virá como um ladrão, de surpresa, a trombeta vai tocar. E deixa eu falar uma coisa para você, Paulo diz: num instante, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Essa é uma afirmação. A trombeta soará. Zombando ou não, a trombeta soará. Acreditando ou não, a trombeta soará. Estando preparado ou não, a trombeta soará. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Não é que Cristo é um ladrão, presta atenção. Mas vamos pensar. Ladrão pega o que não tem valor? Jesus vai pegar a única coisa que tem valor para ele aqui na terra: a igreja de Jesus Cristo. A diferença aqui de Jesus para o ladrão é que ladrão pega o que não é dele. E Jesus vai vir pegar o que é dele. Como é que o senhor me prova que é dele? Ele comprou, ele pagou um alto preço, o preço foi de sangue. Quando Jesus fala que ele virá como ladrão, ele está falando sobre fator surpresa. Ah, quando o mundo menos esperar, vai ter filho que vai dizer: cadê minha mãe? E Jesus vai dizer: tua mãe não, minha serva, eu tomei para mim. Vai ter filho que vai dizer: cadê meu pai? Teu pai não, meu servo, eu tomei para mim. Cadê meu irmão? Teu irmão não, meu servo, eu tomei para... Ah, irmãos, aleluia. Ele virá. Ah, ele virá. E ele vai arrebatar a sua igreja. 2 de Pedro 13:12. Aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus. Como é que tu esperas e tu te apressas ao mesmo tempo? No meu casamento, a pastora Keila Moraes, a pastora Keila atrasou um pouquinho. E eu estava lá esperando. Mas no meu coração eu dizia: vem logo. A igreja está esperando. Mas a igreja está dizendo: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Escute. Isso é do pastor Eliel. Mas nós, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra que habita a justiça. O que é que os ímpios fazem? Eles zombam da promessa. O que é que a igreja faz? A igreja espera a promessa. O que nós esperamos? O arrebatamento da igreja, novos céus e nova terra. Sim, ele prometeu. E a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, falaria e não confirmaria. O que ele prometeu, ele vai cumprir. O ateu não tem esperança futura. O ateu não tem esperança pós-morte. Qual a esperança do espiritismo? A reencarnação. Qual a esperança do católico? Purgatório. Agora olha para o teu lado aí e pergunta: qual a esperança desse crente?
Minha esperança, pastor, é o tocar da trombeta, é a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. João capítulo 14, versículo 1 a 3 diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai existem muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar, e se eu for e vos preparar o lugar, eu voltarei, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Eu gosto daquele hino, aleluia. Aquele compositor que escreveu, aleluia, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Eu quero liberar para a igreja, Ele virá. E Ele virá para arrebatar a sua igreja. Ele virá para levar a sua igreja para o céu de glória. Hebreus 10, 37 diz, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Quando falamos que o que há de vir, virá, referente à segunda vinda, é diferente da primeira, porque Jesus não virá para ser rejeitado, Ele não virá para ser preso, Ele não virá para ser crucificado, Ele não virá para ser escarnecido. Jesus virá com poder e grande glória, e não tardará. Pode parecer que está demorando, sensação humana, mas a promessa de Deus será cumprida no tempo certo. Apocalipse 3,11, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Romanos 8,18, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está sofrendo, está difícil, a luta está grande, viver dói, viver não é fácil, estar nesse mundo não é fácil, mas eu quero dizer para você, a luta vai findar, a prova vai acabar, a dificuldade vai findar, e nós vamos para aquele lugar onde não há choro, onde não há dor, onde não há ranger de dentes. Eu não posso falar de datas, eu não posso falar de tempos, nem de estações, não, porque de hora ninguém sabe, mas sabe o que eu creio? Estamos pregando as últimas mensagens, eu creio, estamos cantando os últimos hinos, Jesus está dando as últimas oportunidades, para quem está torto se endireitar, para quem está afastado voltar para Jesus. Você lembra lá, no finalzinho de Apocalipse, quando Jesus fala para João, João, eis que cedo venho. Ao invés de João pedir, peraí Jesus, deixa eu ir ali primeiro, eu tenho que me consertar ali. Sabe o que Jesus, sabe o que João disse? Quando Jesus disse, eis que cedo venho, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ou seja, eu estou preparado, estou pronto, pode vir, estou aqui. Aí, olha só que interessante, para a gente ir terminando. 2 de Pedro 3,14, portanto, amados, enquanto espera essas coisas, empenhem-se. A esperança e a espera da igreja não é uma espera passiva, é uma espera ativa. Empenhem-se para serem encontrados em paz, imaculados e inculpáveis. Repete comigo, em paz, imaculados, inculpáveis. Em paz. 3 tipos de paz Deus pode nos dar e quer nos dar e vai te dar, e você já tem em nome de Jesus. Primeiro, paz com Deus. Paz com Deus.
vem por intermédio de Jesus Cristo. Segundo, paz de Deus. A paz de Deus é o que está lá em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam de tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações, vossos sentimentos em Cristo Jesus. E por último, paz com os outros. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu terminar. Aí, 2 de Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que a graça e o conhecimento devem caminhar juntos. E esse texto fala de equilíbrio. É óbvio, Deus quer que a gente cresça. Mas o crescimento de Deus que proporciona para nós é um crescimento equilibrado. Cresça tanto na graça quanto no conhecimento. E Paulo foi taxativo a Timóteo, 2 Timóteo 2:1. Timóteo, fortalece-te na graça. Fortalece-te na graça, não na sua oratória. Fortalece-te na graça, não na tua força. Fortalece-te na graça, não no seu dinheiro. Fortalece-te na graça, não no seu poder aquisitivo. Fortalece-te na graça, não na sua beleza. Fortalece-te na graça, não no tamanho do seu diploma. Fortalece-te na graça. Então, nós temos que estar fortalecidos na graça. Mas olha só, Moisés, antes de assumir a liderança de Israel, ele precisou ser preparado 40 anos em estudo no Egito. Precisou ser parado mais 40 anos na prática, apacentando ovelhas, para depois, sim, ele ser usado para guiar Israel na libertação dos filhos de Israel. Então, Moisés não foi um paraquedista na liderança de Israel. Deus provou e aprovou Moisés durante 80 anos. Então, ele não cresce só na graça, ele cresceu também no conhecimento. Tem muita gente que cresce muito na graça, nada no conhecimento. Outros crescem muito no conhecimento, nada na graça. Mas Pedro está falando aqui de equilíbrio. Eu tenho um crescimento para a igreja. E esse crescimento é equilibrado. Terminei. Aí a conclusão. Olha só que interessante, eu vou ler aqui. A segunda epístola de Pedro segue uma estrutura coesa, abordando 4 pilares da vida cristã. Crescimento espiritual, vigilância contra os ensinos, os falsos ensinos, correção de ideias equivocadas sobre a vinda do Senhor e fortalecimento da esperança dos salvos. Esses princípios orientam a igreja a perseverar em santidade, guardando-se do engano e firmando-se na certeza do cumprimento das promessas eternas. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor.